Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea que quer 80 milhões de libras pelo Nicolas Jackson, né? Na verdade é que tem umas horas que os caras tiram esses números do rabo, né? Pra colocar e aí quem sabe alguém paga, né? Porque eu não consigo imaginar alguém em sã consciência pagando tanta grana pro Nicolas Jackson, mas fato é que o mercado de centroavantes está perdendo suas últimas grandes peças, né? O Victor Osimhen já foi pro Galatasaray, o Ekitike foi para o Liverpool, o Chelsea trouxe o João Pedro, o Liam Delap, o Arsenal trouxe o Gyökeres, e agora o Sesko está indo para o Manchester United. Sobrou quem, né, para o Newcastle? O Newcastle está igual lá no Robocop do José Padilha, quando eles mostram a extensão das lesões, o Robocop falando, meu Deus, não sobrou nada, né? E é isso, sobrou o Nicolas Jackson, né, que é plano B, né, tipo, nem sei se dá pra colocar ele na prateleira B, né, tipo, se tem uma prateleira A de atacantes, eu não acho que o Jackson tá no segundo nível, acho que ele tá no terceiro, mas muita gente acredita que ele tem potencial para estar na primeira prateleira, embora eu tenha minhas ressalvas em relação a isso, né, mas o Chelsea quer muito dinheiro nisso, né, e o Newcastle, eu acho que ele vai pagar mais de 60 milhões de euros, mas se consegue 80, né, é muito desespero, porque devem perder o Isaac, etc, né, mas a verdade é que, assim, o Nicolas Jackson vale 80 milhões, porque estamos fazendo uma avaliação parecida com a do Hugo Ekitike e também do Benjamin Sesko, acreditamos que o Jackson vale mais do que eles, né, o que é um pouco hipócrita, porque o Chelsea fez investidas pelos dois, né? Tipo, tanto pelo Ekitike, tanto pelo Sesko. No final, nenhuma foi pela frente, né? Mas eles fizeram muitos esforços para contratar esses dois. Como não conseguiram, tipo assim, acaba que assim, vamos usar essa avaliação para o nosso jogador. Se vocês foram atrás desse jogador, né, e avaliam o Jackson acima deles, qual é a lógica disso? Entende? Esse é o primeiro erro de coerência. O outro erro de coerência é, o Jackson hoje é a terceira opção do Chelsea, e se o Chelsea concretiza o plano deles de contratar o Xavi Simons e de contratar o Alejandro Garnacho, não há espaço nessa equipe para ele. Ele não vai jogar de segundo atacante, porque vai ter jogador melhor para fazer isso com o Xavi Simons, ele não vai jogar de ponta esquerda, muita gente fala, não, ele tem que jogar na ponta, né? Você vai ter o Garnacho, você vai ter o Gittins, você vai ter dois pontas talentosíssimos, né? Você pode até não gostar do Garnacho, mas talento ele tem. Eu não sou um grande fã do Garnacho, tudo isso, né? Mas se terá esse lado com esses jogadores, do lado direito você vai ter o Pedro Neto e o Estevão, e aí no centroavante você tem João Pedro e o Delap, né? E o Chelsea atrás do Simons é claramente uma mensagem, João Pedro será 9, porque o Simons é o cara versátil que muita gente acreditou que o João Pedro seria nessa equipe. Então assim, não há espaço pro cara. Ou vende nessa janela ou não vende. Essa é a questão. Ou vende muito mais barato. E não é inteligente o Chelsea fazer isso, porque o Chelsea não vai sacrificar resultados para dar tempo de jogo e desenvolvimento ao Jackson. Já fez isso 2 temporadas, entende? As pessoas falam, não, porque o Jackson pode se desenvolver. Gente, 2 temporadas como titular, se ele não se desenvolveu no Chelsea durante esses 2 anos, não é sendo reserva de 2 centroavantes que também são jovens e que têm características que se complementam melhor, que esse desenvolvimento vai vir. E ele já mostrou na Copa do Mundo de Clubes que ele não lidou bem com a concorrência, entrou no lugar do Delap, foi expulso lá contra o Flamengo, e assim, ele jogou muito mal contra o Fluminense quando entrou no lugar do João Pedro. O João Pedro fez 2 gols, ele teve a chance ali para dar assistência, não aproveitou, então assim, ele teve chances ali que ele desperdiçou. Então, assim, não há um lugar no Chelsea que você imagine o Jackson jogando, né? E, assim, para ser terceiro atacante, você coloca o jogador da base, para você valorizar jogadores ativos que valem pouco e que podem valer muito no futuro, né? Dando espaço para jovens talentos. Não há lógica para o Jackson ficar dentro do Chelsea, né? E a questão é, o Chelsea tem ele como terceira opção e Ekitike e Sesko eram opções titulares dessas equipes, né? Essas equipes, elas têm que pedir muito dinheiro pelos jogadores porque elas têm mais dificuldade de repor essas ausências em alto nível e assim, né? Esses jogadores têm impactos muito maiores em resultados dentro da equipe, né? Um Sesko pode ser o mesmo nível de um certo atleta em uma equipe X, mas se ele tem mais impacto para os bons resultados da equipe ali, ele vai valer mais que outro atleta, porque é aquele negócio, o quanto que o time depende disso, né? Então, o Leipzig está querendo muito dinheiro, e não é errado, nem para o Simons, nem para o Sesko. Esses jogadores são os 2 melhores da equipe, os 2 saindo, a situação fica complicada. E aí eles têm que trabalhar e com o dinheiro que vem de volta para contratar e reestruturar o time, né? E assim, o Chelsea pediu 80 milhões de libras, não bate porque não é o mesmo contexto. O Chelsea já tem substitutos, já tem alternativas,
Ele não vai dar tempo de jogo para o Jackson, como acontece para as outras equipes. Então, com o fato do Sesco e do Kitik, só citando aqui. Então, assim, esse valor não bate. Mas eu acho que isso tem muito a ver com aquela estratégia, né? Já coloca a primeira oferta do Newcastle num patamar mais alto. Se o Newcastle já oferece de cara 60 milhões de euros, já acho uma oferta maravilhosa. E aí o Chelsea pode, quem sabe, puxar para 65 e numa negociação magnífica, estupenda e inacreditável, pode puxar para 70 milhões de euros. Se consegue subir acima disso, é a venda do ano. Porque estamos falando de um atleta que, por mais que ele possa ter boas ferramentas, pressiona bem, ele tem velocidade, ele é atlético, etc., né? Ele é muito limitado tecnicamente. Eu não acho que, assim, é fácil você ensinar atletas limitados tecnicamente a ter uma qualidade técnica não natural. Porque eu falo o que eu quero dizer? Tem jogador que nasce com o dom de jogar futebol. O que ele quer fazer, ele faz. Eu vou dar um exemplo. Lionel Messi. O Messi começou a carreira dele lá como esse jogador explosivo que driblava todo mundo, né? Tipo, o cara conduzia a bola grudava no pé dele, ninguém conseguia marcar o cidadão. Só que, assim, foi passando os anos, né? E ele começou a ficar mais lento e tendo menos explosão, porque é aquele negócio, o corpo vai ficando um pouco mais cansado. E o que o Messi fez para manter o alto nível de futebol? Ele começou a distribuir o jogo, ele começou a passar a bola, ele começou a criar mais, ele bateu falta. O Messi não batia falta antes, não com frequência, e aí o que acontece? Virou o batedor oficial da equipe, e ele não só virou um batedor de qualidade, ele virou o melhor batedor de faltas do mundo, porque é natural para ele jogar bola. Ele é um cara que, assim, eu quero bater falta. Assim ele vai aprender, ele vai fazer tipo aquele gol de falta contra o Liverpool, entende? Tem gente que aprende com muita naturalidade. Tem gente que é brilhante jogando bola e tem dificuldade de aprender. O Sancho, pra mim, é um cara que, assim, ele é um jogador brilhante para jogar bola, muito talento, mas ele é a mesmice do que era no Dortmund em termos de uso de repertório técnico, etc, né? Então, assim, você olha para isso e pensa, o Nicolas Jackson não consegue conduzir a bola com o pé esquerdo, tem muita falta de confiança de finalizar com o pé esquerdo, com o pé direito, se você vê a movimentação dele, né, a maneira que ele antecipa as jogadas não é legal. Então, assim, é arriscado. O Newcastle não vai estar colocando 60 milhões numa certeza, vai estar colocando 60 milhões numa aposta, que até o momento que chegou na Premier League marcou 24 gols e perdeu 59 grandes chances. Acho que é exagero, né? Mas, assim, pelo que eu sei, a cada gol que ele marca, ele está perdendo 2 grandes chances. Esse é o tipo de coisa que você não consegue sustentar. Esse é o tipo de coisa, né, que, assim, desmotiva, né, muitas vezes um elenco, né? Se não me engano, são 25 gols e 49 grandes chances perdidas, né? E olha que tem gols ali que, teoricamente, dava para fazer e não contam, né, como grandes chances perdidas. Então, assim, o Nicolas Jackson é esse jogador, né? Tipo, é um jogador que pode até criar muito volume de jogo, mas ele perde muitas chances. Ele é um jogador que antecipa mal as jogadas e por isso fica impedido muitas vezes. Não tem presença de área no aspecto de que ele não é bom no jogo aéreo, ele não cabeceia bem. E assim, é um jogador que não tem um pé esquerdo de qualidade. E aí você para pensar, não cabeceia, fica impedido muitas vezes, não finaliza direito com o pé esquerdo, tem uma condução de bola problemática, só olhar aquele lance lá na final contra o Betis, que ele lidera o contra-ataque, basicamente os toques de bola acabam recuando a bola pro goleiro. Então assim, tem muito problema para você olhar para esse cara e falar assim, não, vou pagar 80 milhões de libras nele. Não faz sentido, entende? Olha para o Rakitic, você vê que tem um jogador ali brilhante. O Benjamin Sesko tem muitos problemas de tomada de decisão, etc. Mas você vê que tem ali, né, tipo, um jogador fantástico. Não é o caso do Jackson. O Jackson não é um talento que se surge assim, a cada 10 anos do futebol surge um Nicolas Jackson. Não, surge um monte. Tem vários surgindo aí no futebol mundial assim. Eu não acho que o Chelsea tem que fazer questão de manter ele, né? Eu acho que isso é discurso para conseguir um valor maior. Mas assim, o Chelsea tem que, obviamente, negociá-lo, porque, como eu disse, né? Não vender ele agora só vai fazer ele mofar no banco, perder muito valor de mercado e, obviamente, até dificultar a chegada do jogador, assim, da qualidade, do calibre do Simmons, que esse sim pode ser muito útil para a equipe. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.